perícia criminal, então é um pouco da toxicologia forense, relacionando essas principais substâncias, né, que a gente tem aí no mundo da perícia, e o exame, né, como é que é realizado, o exame toxicológico ali, alguns detalhes nesse sentido, para realmente ficar uma coisa mais voltada para a perícia, né, não só essa toxicologia pura e simples, né. Deixa eu só passar a tela aqui. Então, como o David falou, meu nome é Bruno Pinheiro, eu sou farmacêutico, sou perito criminal na Polícia Científica de Goiás desde 2016. Desde sempre eu atuo aqui no interior do estado, né, no município aqui perto de Brasília, e aí eu atuo na parte de perícias externas, não fico especificamente na parte de toxicologia, mas a gente passou, né, por todas as áreas ali, então é uma área realmente que tem bastante atuação ali do farmacêutico. Vocês me veem e ouvem bem, né? Passei o slide aí, tá tudo certo, né, David? Sim. Então, beleza. Qualquer coisa, se eu estiver falando um assunto que não está no slide, é porque aconteceu algum problema, então você me chama a atenção logo de imediato, beleza? Pessoal, então começando aqui, né, com a toxicologia, esse conceito mais amplo ali, não especificamente a toxicologia forense, a gente tem que a toxicologia é a ciência que estuda ali os efeitos adversos de alguma substância química, né, sobre organismos vivos. Então, as substâncias químicas podem ser drogas, fármacos, toxicantes, diversas delas sobre um organismo vivo. E a gente tem alguns conceitos importantes, né, que é o agente químico, qualquer realmente substância química, o sistema biológico representado ali pelo organismo vivo, então eu costumava falar que era nosso corpo humano, mas hoje a gente tem a parte de toxicologia forense, inclusive veterinária ali, então tem essa aplicação também, né, em outros sistemas biológicos. O agente tóxico, ele é um agente químico que tem esse efeito tóxico, né? O xenobiótico é qualquer substância estranha ao nosso corpo, então não necessariamente química, não necessariamente tóxica. A toxicidade é a capacidade de um agente químico de causar uns efeitos tóxicos, né? E aí, por efeito tóxico, a gente entende essa manifestação fisiológica ali do organismo perante aquela substância, aquele agente tóxico. A intoxicação é o conjunto dessas manifestações fisiológicas, então, um conjunto desses efeitos tóxicos, a gente tem o quadro de intoxicação. A tolerância, que a gente fala, né, é a capacidade do organismo de se adaptar à presença daquele agente químico ou agente tóxico. E a dependência é realmente quando o sistema, né, o sistema biológico, ele cria um estado fisiológico, psicológico ou até comportamental, em que para você continuar tendo um funcionamento normal do corpo, aquela substância ela se torna necessária, né? E aí gera, quando ela é tirada, gera aqueles sintomas de abstinência. Beleza? Então a gente tem ali os princípios da toxicologia, né, que é o princípio da exposição, que para haver um efeito tóxico deve existir um contato. E aí a gente tem as diversas vias de administração, via oral, respiratória, dérmica, parenteral, ocular, enfim, diversas formas de realmente ter esse contato. Tem o princípio da variabilidade individual, que duas pessoas expostas ao mesmo agente tóxico, até na mesma quantidade, podem apresentar respostas diferentes, dependendo ali de fatores genéticos, idade, sexo, estado de saúde, dieta, entre outros, tá bom? Tem o princípio da relação tempo-exposição, então a duração e a frequência da exposição a um agente tóxico vai influenciar diretamente na resposta, né? Então você tem ali exposições agudas, subagudas e crônicas, dependendo do tempo. Tem o princípio da interação entre substâncias químicas, então você pode ter duas substâncias tóxicas, né? Duas substâncias químicas entrando no seu organismo ao mesmo tempo, e aí elas agindo independente uma da outra, ou uma interação uma com a outra, de forma aditiva, cinética, potencializadora ou antagônica, né? Aí, aditiva, cinética, potencializadora, elas aumentam ali o efeito de uma, de outra ou das duas, e antagônica é quando uma anula o efeito da outra, ou uma vai de encontro ali com a outra. E por último, a relação
dose-efeito, né, que a dose de um agente químico ela está relacionada com a intensidade dos efeitos. A gente tem essa representação de dose-efeito, muito comum também na farmacologia, que é o gráfico chamado de DL50, né, que é a dose letal 50, a dose necessária para causar a morte ali de 50% daquela população que está sendo testada. Então, a gente tem realmente um gráfico em forma de curva sigmoide, em que o eixo de baixo, né, o eixo X, eu tenho a dose, e o eixo Y, eu tenho o efeito. Então, você imagina, quanto maior a dose para começar a ter um efeito, mais segura é aquela substância. Quanto menor a dose, menos segura, então, consequentemente, mais tóxica. Tá? A toxicologia ela é dividida em áreas, então, tem aquele conceito que eu passei, tem essa aplicação, né, o objetivo dela de detectar e identificar substâncias, conhecer os efeitos nocivos ali de cada agente tóxico e definir condições que essas substâncias podem ou não podem ser utilizadas. Né? Então, se elas podem, qual é a concentração, a frequência de exposição, ou não, essa substância aqui, ela realmente não tem aplicação prática. Um exemplo excelente que a gente tem é a toxina botulínica. Antigamente se falava, não, isso aqui realmente é um veneno que, em contato com o corpo, vai causar realmente ali paralisia, óbito, de forma muito rápida. E aí você viu, né, essa evolução da ciência com a aplicação da toxina botulínica, né, o Botox, o famoso Botox aí, para fins estéticos e até fins terapêuticos aí, dependendo da situação, tá bom? Então, e a toxicologia é dividida em áreas, né, que é a área ambiental, relacionada a pesticidas, ali, agentes químicos presentes no macroambiente, ocupacional, em relação ao ambiente de trabalho, de alimentos, né, então quando a gente tem essa contaminação de alimentos por algum toxina, isso é investigado, e a toxicologia social relacionada a drogas de abuso. E aí, por que todas elas se voltam ali para a toxicologia forense? Porque a toxicologia forense, ela estuda esses efeitos das substâncias químicas em casos relacionados à investigação de um crime. Então, em todas essas áreas, ambiental, ocupacional, de alimento, social, nas diversas outras áreas da toxicologia, você pode ter um crime. Então, uma empresa que faz aplicação de agrotóxico, exagerou, passou em cima de uma escola, caiu agrotóxico em todo mundo, isso vai para a toxicologia forense, coleta de amostras para ser investigada, porque realmente pode ter um crime ali. Então, a toxicologia forense, ela segue ali o padrão da toxicologia, né, em que ela é dividida em duas áreas, esse estudo da toxicologia, na toxicocinética e toxicodinâmica. A toxicocinética, então lembra de cinética, é a relação do movimento que o agente químico faz dentro do organismo. Então, se ele passa pela boca, intestino, corrente sanguínea, vai lá para o órgão-alvo, imagina que seja, por exemplo, o cérebro, fica circulando, depois o organismo entende, aquilo passa pelo fígado, ele é metabolizado, depois eliminado ali pelo rim, né, pela urina, por exemplo. Então, esse é o movimento que ele passa, cada substância vai ter sua característica específica. E a toxicodinâmica, não. É como que qual que é o mecanismo de ação daquela substância, como que aquela substância realmente age ali naquele organismo. Então, quais são os receptores que ela interage? O que essa interação com esse receptor faz? Se é uma interação que potencializa, se é uma interação que bloqueia, e assim por diante. Essa é a toxicodinâmica que a gente vai estudar das substâncias ali para frente, propriamente dito, beleza? Então, como eu falei, a toxicocinética ela é esse movimento, né? Então, ela tem algumas etapas, que é a absorção, seja por via oral, intranasal, parenteral não vale, mas, enfim, tem essa absorção. A partir do momento que ela cai ali no trato gastrointestinal, por exemplo, começa a ter uma absorção e vai para a distribuição. Então, normalmente, essa distribuição acontece pela corrente sanguínea. Quando chega num órgão ali, né, num tecido, num órgão que ela se identifica, que tem essa afinidade, pode ocorrer armazenamento. Passando pelo fígado, né, que é o nosso principal órgão de metabolização, pode acontecer essa biotransformação, né, a mudança da conformação dessa molécula para realmente ter a eliminação, né, essa excreção do corpo. Então, a gente tem alguns fatores que vão influenciar, né, nesse movimento.
que é a estrutura da substância, né, o tamanho, peso molecular, todas essas coisas, estrutura da membrana onde essa molécula está passando, então, essa molécula é mais absorvida no estômago, já essa é mais absorvida no intestino, né, o coeficiente de partição óleo-água, então, se é uma molécula mais hidrofílica, mais lipofílica, e o grau de ionização, né, relação de doação de H, receber ali, né, hidrogênio, né, o elétron livre, essa questão de acidez e basicidade, beleza? E aí a gente tem o princípio da farmacologia aplicado também à toxicologia, né, que se relacionam, que na verdade, é o princípio químico ali, bioquímico, que é de substâncias ácidas são melhores absorvidas em meios ácidos e substâncias básicas são melhores absorvidas em meios básicos, justamente por causa desse grau de ionização, né? Então, quando a molécula está não ionizada, ela é mais facilmente absorvida. Já a toxicodinâmica, né, que é aquele mecanismo de ação ali, como que ela vai interagir, como que ela vai resultar aqueles efeitos que a gente verifica com cada substância, a gente tem umas 5 ali principais, né, formas de ação, que é inibição enzimática, então realmente interfere ali no enzima e ela para de trabalhar como deveria, síntese de uma substância letal que o nosso próprio organismo começa a produzir, sequestro de metais essenciais, então você tira ali alguns metais que são cofatores de processo biológico, interferência ali no processo de oxigênio, então o mais comum ali é o monóxido de carbono, por exemplo, que se liga à hemoglobina e não deixa o oxigênio se ligar, né, e a interferência em sistema genético ali, realmente impedindo divisão celular ou alterando essa sequência de bases do DNA, beleza? E aí, então, essa é a base da toxicologia, tá? Isso vai se aplicar a todas as substâncias com aplicação no sistema biológico, como eu falei lá na frente. Quando a gente fala de substâncias psicoativas, a gente então pensa no sistema nervoso, né? Então a gente vai ter essa ação dessas substâncias muito mais voltadas para o sistema nervoso, tá? E aí entendendo um pouco ali essa questão da divisão do sistema nervoso, a gente tem a divisão anatômica e a divisão funcional, vamos dizer assim. Para a divisão anatômica, né, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sistema nervoso central sendo composto por encéfalo e medula espinhal, e o periférico ali pelos gânglios, né, que é esse aglomerado de corpos celulares, e pelos nervos que vão ser realmente distribuídos ali, que são os aglomerados dos axônios, né, essa partezinha, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Então, esse aglomerado de corpo celular aqui do neurônio vai formar o gânglio, os gânglios, e essa parte aqui, o axônio, né, do corpo, né, esse fio aí do neurônio, formando realmente os nossos nervos, né? E aí você tem, né, no encéfalo ali, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e nos nervos você tem os nervos cranianos e os nervos espinhais, beleza? Isso é a divisão anatômica, como que é formado, né, pessoal? Mas aí a gente tem uma divisão funcional que vai ser muito mais útil para a gente, muito mais útil não, mas vai ser mais aplicável quando a gente fala de substância psicoativa para a gente realmente entender alguns efeitos. Então, quando a gente fala de divisão funcional, né, na funcionalidade, a gente tem essa divisão em eferente, né, do sistema nervoso central para o periférico, e ao contrário, o aferente, né, que está muito mais relacionado com a sensibilidade. Então, eu tenho um toque aqui, eu sinto porque isso volta. Mas essa parte de ida, ela também está relacionada com o movimento, então eu penso que eu vou mexer a mão e eu mexo a mão. Então, isso é um impulso nervoso que faz realmente aqueles canais de cálcio ali do músculo se abrir para ter o movimento. Então, você pode ter isso de forma voluntária, né, que é o sistema somático, essa parte aqui, ou de forma músculos, né, que a gente tem, que é o involuntário, que é o sistema periférico autônomo. Beleza? E esse autônomo é dividido em simpático, quando a gente tem a reação de ação, e parasimpático em momentos de relaxamento. Tá? Então, essa é a base ali do nosso sistema nervoso para aplicação realmente das substâncias psicoativas. E aí, o que a gente vai ter, né? Esse neurônio aqui como principal célula do sistema nervoso, responsável ali pela transmissão de informações,
seja por estímulos elétricos, então tem isso, né? Quando você tem um toque, você tem um estímulo, ou seja por sinapses químicas. E aí, o que é essa sinapse química? Um neurônio ali, vamos dizer assim, ligado no outro, o terminal axonal aqui de um neurônio vai liberar uma substância química que vai ser interpretada pelos dendritos aqui do neurônio seguinte. É o que a gente chama de sinapse, né? A fenda sináptica. Então, é muito aqui nessas sinapses químicas que as substâncias psicoativas vão atuar. Beleza? E aí, falando então de substâncias psicoativas, né? Explicado toda essa estrutura do nosso sistema nervoso, o neurônio, os dendritos, com o corpo celular, o axônio, o terminal axonal, e alguns mediadores, né? Os neurotransmissores que a gente chama, que vão realmente causar essa sinapse química aqui que a gente colocou, beleza? Então, as substâncias psicoativas, elas são drogas psicoativas que atuam ali na comunicação entre os neurônios, interferindo tanto nos receptores quanto nos neurotransmissores, tá bom? E aí a principal forma de atuação dessas substâncias é apresentando uma estrutura semelhante ao do neurotransmissor. Então, eu sou muito semelhante à dopamina. Eu vou lá e me ligo no receptor da dopamina e causo um prazer para a pessoa. É mais ou menos assim, tá bom? O bloqueio de um receptor, tá? Então, eu bloquear ali um receptor, por exemplo, os opioides, eles fazem esse bloqueio dos canais de cálcio e diminuem realmente essa comunicação para ter um bloqueio da dor, né? Então, a alteração da sensibilidade dos receptores, posso aumentar, ele ficar mais sensível. Então, aquela mesma quantidade ali de neurotransmissores causa uma resposta muito maior, tá bom? O aumento da liberação de neurotransmissores, inibição da recaptação ou inibição da degradação. Então, esses três aqui, eles se relacionam ao aumento de neurotransmissores na fenda sináptica ali, entre o terminal axonal e o dendrito, ou atuação, né, sobre neuromoduladores ali, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? E aí eu botei esse quadro aqui, pessoal, eu não sei quem aí gosta de pensa em fazer concurso, mas isso aqui cai bastante em concurso quando a gente fala de substância psicoativa. Mas é uma classificação que a gente tem das substâncias, né, em relação ao seu efeito ali. Então a gente tem as substâncias psicolépticas, que são substâncias que deprimem ou inibem a atividade do sistema nervoso central, substâncias psicoanalépticas, que estimulam o sistema nervoso central, e substâncias psicodislépticas, né, que distorcem ou alteram a percepção da realidade. Então, o que deprime, né, que é a mais famosa aí, o álcool, vamos falar lá na frente, e aí tem algumas classes de medicamentos que são conhecidas, né, os benzodiazepínicos ali, o clonazepam, diazepam, os barbitúricos, o fenobarbital, né, o famoso Gardenal, os opioides, né, a morfina, como droga de abuso ali, a heroína e assim por diante, tá? E aí estimulam, né, outras substâncias famosas também, a cafeína, a nicotina, que são substâncias lícitas, anfetaminas, que podem ser lícitas e ilícitas, e cocaína ali, que é ilícita, tá bom? E as drogas psicodislépticas, né, que alteram essa percepção da realidade, e as mais famosas é a cannabis sativa, né, a maconha e o LSD, beleza? E alguns cogumelos, né? Então, isso aqui é basicamente um resumo de tudo que eu falei, só chamando a atenção aqui para os neurotransmissores que a gente vai ver e correlacionar com cada substância psicoativa que a gente vai falar, tá? Então, para entender o efeito dela, a gente precisa entender como que funciona cada neurotransmissor aqui. Os mais famosos, né, vamos dizer assim, a noradrenalina, que é relacionado realmente a essa resposta de ação, de luta e fuga, estresse, atenção e vigilância. A serotonina, né, do humor, relacionada ao humor, apetite, sono. A dopamina relacionada ao prazer, né, e a gente vai ter a dopamina relacionada também ao controle motor. Então, na doença de Parkinson, por exemplo, você visa ali realmente aumentar a dopamina ali na fenda sináptica, tá bom? A acetilcolina, né, que acho que é o principal aí que a gente tem, porque faz parte do pré-sináptico, que está relacionada às sinapses neuromusculares, né, dos músculos, e o processo de aprendizagem, memória e atenção.
tá bom? Então, por exemplo, na doença de Alzheimer, você tem um inibidor da acetilcolinesterase, da colinesterase, né? Você quer aumentar essa acetilcolina aqui na fenda sináptica, lá no cérebro, para realmente ter uma melhora nessa memória, atenção e aprendizagem, tá bom? E aí tem dois importantes aqui que a gente vai falar, principalmente quando a gente falar do álcool, tá? Que é o glutamato e o GABA. O glutamato, principalmente, que é um neurotransmissor excitatório e envolvido ali no processo de aprendizado e memória, e o GABA, um neurotransmissor inibitório. Então, aqueles medicamentos que eu citei, o benzodiazepínico e os barbitúricos, são depressores do sistema nervoso central, eles vão atuar principalmente aqui no neurotransmissor GABA. Então, entrando especificamente em cada substância, né, a gente entender um pouco como que ela funciona, algumas características e como que isso é avaliado no exame toxicológico que a gente faz lá, por exemplo, na Polícia Científica de Goiás. Tá bom? Começando então pelo álcool etílico, tem alguns conceitos, né, que são importantes ali, a embriaguez alcoólica, né, que é esse estado transitório de alteração mental e comportamental, a alcoolemia, né, lembra ali, glicemia, então tudo relacionado a sangue, então a quantidade de álcool no sangue, a tolerância ao álcool, né, essa adaptação do organismo ao consumo contínuo, a gente vai entender por que algumas pessoas são mais fortes, outras mais fracas para a bebida. E o alcoolismo, realmente, essa doença crônica ali, caracterizada por essa compulsão, né, incontrolável ali de consumir o álcool, tá? E aí vocês lembram que eu expliquei, né, toxicocinética, toxicodinâmica. Como é que é a toxicocinética ali do álcool etílico? Normalmente, a absorção quer dizer, normalmente não, né? A absorção é feita por via oral mesmo, né? E aí o que muda, né? O que influencia nessa absorção? Integridade estomacal, presença ou não de alimentos, quantidade desse alimento ingerido, do álcool ingerido, peso corporal. Por quê, pessoal? O alimento, né? É tão famoso ali, beber de estômago vazio vai dar APT. Porque essa absorção do álcool ela acontece principalmente no intestino. 80%, né, que eu botei. 20% no estômago, 80% no intestino. Então, se você bebe o álcool de estômago vazio, ele praticamente passa reto. Ele chega lá no estômago, o estômago vê que aquela substância é irritante ali e manda bala, e aí chega muita quantidade de uma vez no intestino, isso é absorvido muito rápido, e a pessoa ali, às vezes, dá um PT, né? Fica muito louca e pronto. E aí, com o alimento, é justamente ao contrário. Por que ter o alimento ali no estômago ajuda, né? Justamente porque esse esvaziamento gástrico é menor, essa irritação no estômago é menor, então você tem quantidades de álcool sendo liberadas ali para o intestino de forma mais gradual, né? Uma quantidade menor. E aí, uma vez absorvida, essa distribuição é rápida, né? O álcool tem uma característica hidrofílica ali, né? Mais aquosa, então ela entra na corrente sanguínea, é distribuído. E aí vai para os tecidos com maior quantidade de água, que é o nosso cérebro, né? Tem vários outros, mas ele também se acumula lá. E aí a diferença, vamos lá, deixa eu ver se eu coloquei a imagem. Não. Mas dá para falar aqui. Essa metabolização do álcool. A gente tem uma via, né, principal, que é a partir da álcool desidrogenase, e depois vai para o aldeído desidrogenase. Então, o álcool vira aldeído, o aldeído vira ali para uma outra substância para ser eliminada. Só que você tem biotransformações alternativas, né? Canais de metabolização alternativos, que é pelo citocromo P450 e pela enzima catalase. Essa alternativa aqui, essas vias alternativas, elas só se ativam, vamos dizer assim, numa presença frequente de álcool em uma maior quantidade. Então, aquele cara lá que bebe todo dia, ele vai ter uma resistência maior mesmo, não vai passar mal tão fácil quanto a pessoa que não bebe sempre, porque ele tem vias alternativas de metabolizar isso e excretar, beleza? Então ele está roubando aí na prova, vamos dizer assim, né? Está usando várias frentes, enquanto a pessoa que não bebe está usando só uma via. E a gente tem a fase, né, do alcoolismo, que é a fase de excitação, todo mundo fica feliz, sobe na mesa, dança. A fase de confusão, né, que é aquela perturbação nervosa e psíquica, pega o celular e vai ligar para a ex. Depois, a ex não atende, aí tem a irritabilidade, a agressividade,
e aí começa a ter realmente essas perturbações sensoriais, e tem o famoso PT, né, que é o sono ali, a fase comatose. Possibilidade de ficar em pé, ausência de reação, atonia, hipotensão, hipotermia, e aí, dependendo do grau, né, da quantidade ingerida, pode causar coma ou até morte por parada respiratória pelo GABA ali, né, pelo excesso de neurotransmissor GABA atuando ali nos neurotransmissores, realizando uma inibição tão forte do sistema nervoso, né, do organismo, que dá essa parada respiratória, beleza? Eu ouvi um barulho. Ah, tá, mas tá. Ah, não, beleza, tá tudo bem, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo. É, e aí, pessoal, o que que acontece, né? Eu falei que o glutamato e o GABA, eles estão mais ligados com álcool etílico, porque o glutamato, ele é esse neurônio excitatório. Então, por isso que todo mundo, às vezes acham que o álcool pode ser uma droga excitatória, né? Porque fica animado ali, mas não. Você tem essa excitação aí por causa do glutamato, mas isso se encerra e quem toma conta ali realmente é o neurotransmissor GABA com efeitos depressores, beleza? E aí o que a gente faz, né? Chegou lá um indivíduo relacionado lá com um acidente de trânsito e às vezes a gente até sente no local que realmente está exalando álcool ali. Se tiver sangue, né, tiver tido alguma lesão que tem um extravasamento de sangue, a gente sente. Mas como que essa análise é feita, né? A análise do álcool em vivo, ele pode ser feito de várias formas, porque ele fica presente ali na saliva, na urina, no humor vítreo. Humor vítreo em vivo não, mas humor vítreo, para quem não sabe, é o líquido que fica dentro do nosso globo ocular, tá? Eu vou falar dele mais à frente aí, quando a gente falar em corpo em decomposição. E aí, saliva, urina, ar expirado e sangue. Então, são esses dois que a gente utiliza, né? Porque saliva e urina pode ter muita interferência. Se eu beber muita água, minha urina fica muito diluída. Se eu como logo muita coisa, minha saliva fica muito diluída, então tem muita interferência. O ar expirado, não. Essa quantidade, essa relação aí de álcool e dióxido de carbono que tem no ar, né? O equipamento detecta e no sangue é a mesma coisa. Então, tanto em vivo quanto no pós-mortem ali, em cadáveres, a gente coleta o sangue para fazer exame de alcoolemia. Então, por exemplo, em acidentes de trânsito é obrigatório, né? Vítimas graves, vítimas fatais de acidente de trânsito, coleta o sangue. E aí, se tem um corpo em decomposição, né, a suspeita ali de álcool vai realmente coletar, aí sim coleta esse humor vítreo, né, que é a gelatina, né, não é bem um líquido, mas é a substância mais gelatinosa que está presente no globo ocular, tá bom? E o método de análise é a cromatografia gasosa com espectrometria de massa, beleza? Nosso famoso etilômetro aí, né, que vai medir justamente essa relação quantidade de álcool versus dióxido de carbono. E aqui um resumo, né, do que eu falei, questão dos conceitos, da absorção, da atuação dos neurotransmissores, beleza? E aí a gente tem as outras substâncias depressoras do sistema nervoso central, né? Os medicamentos que se utiliza ali para ansiedade, insônia, é, fibromialgias, enfim, várias aplicações. Começando pelo verde aí, né? Os barbitúricos, eles foram desenvolvidos primeiro, mas eles tinham muita relação com mortes acidentais, porque eles têm uma inibição do corpo, né? Do sistema do nosso organismo muito mais potente, ele atua ali em duas frentes. São medicamentos utilizados até hoje, mas com muito mais cuidado, né, e muito mais restrito ali, às vezes, ao hospital, a parte de quando você vai realmente fazer um procedimento cirúrgico, que aí você quer realmente uma depressão no sistema nervoso e uma depressão do organismo maior, tá bom? E, por outro lado, a gente tem uma classe de medicamentos ainda amplamente utilizada, que são os benzodiazepínicos, que aí a gente fala de clonazepam, diazepam, alprazolam, né? O flunitrazepam, que é o Boa Noite Cinderela. Então, esse não é muito utilizado justamente pela perda de memória, mas aí ficou famoso pela aplicação de golpes, né? Então,
A gente tem realmente essa mesma ideia, né? Medicamentos que são usados para condições clínicas, que atuam ali no sistema nervoso central, aumentando ou simulando essa liberação do neurotransmissor GABA, né, que é um neurotransmissor depressor, e aí você tem essa série de resultados, né? Mas quando isso você usa de forma terapêutica. Quando é utilizado para outros fins, ou como droga de abuso ali, a pessoa realmente dorme, e aí, inclusive, a gente questiona se realmente tem alguns suicídios exclusivos com benzodiazepínico, que a literatura fala que não causa morte, mas o que a gente vê na prática é que acontece alguns suicídios sim, tá? Algumas mortes, né, no caso. Esse aqui é basicamente o mecanismo de ação, tá? Então, tem o neurotransmissor, né, na verdade, o receptor ali é inativo. Quando esse receptor GABA ele se liga, ele gera ali a entrada de cloreto, e quando o benzodiazepínico se liga, gera muito mais, né, nesse receptor aí. Beleza? Então, por isso tem uma resposta exacerbada. Semelhante a isso, pessoal, a gente tem uma outra classe de medicamento utilizada para dor, né, que são os opioides, basicamente para dor. Porque também pedindo essa. E aí, na verdade, o mecanismo de ação é diferente, mas no mesmo princípio, né? Você tem uma classe de medicamentos, e aí os opioides já têm ali a administração, tanto oral quanto parenteral, né? Você tem ali, exemplo, a morfina, codeína, oxicodona, a heroína como droga de abuso. E aí o mecanismo de ação já é um pouco diferente, ele vai realmente bloquear ali os canais de cloreto, de cálcio, na verdade, e vai impedir essa passagem, vai impedir essa liberação de neurotransmissores, impedindo essa comunicação. Só que imagina, ela faz isso, né, essas moléculas aí faz isso com o corpo inteiro. Onde tiver receptor opioide, ela vai estar atuando. Então você tem realmente uma inibição da dor, só que você tem uma depressão do sistema nervoso central justamente por você estar inibindo essa comunicação aí entre neurotransmissores, tá bom? Então, outra substância utilizada basicamente em tratamento de condições, né, com exceção da heroína aí, que é realmente um opioide exclusivo como droga de abuso, né? A heroína foi desenvolvida para ser um medicamento, porém verificou-se essa questão do vício, da dependência, e aí foi tirado isso e usado só os demais, né? Mas mesmo assim, opioides apresentam, né, uma taxa de tolerância muito grande, então não pode ficar usando sempre ali, senão você tem que ficar aumentando essa dose e o risco de realmente ter uma parada cardiorrespiratória ali é grande, beleza? Então essas foram as drogas depressoras do sistema nervoso central, essas são as principais, tá bom? Que a gente tem aí comercializada como droga, como medicamento e utilizada como droga de abuso. E agora falando das drogas estimulantes, que a gente tem basicamente a cocaína, né, e os seus derivados ali, crack, merla, e os anfetamínicos, tá? E aí, quando eu falo de anfetamina, deixa eu ver se eu começo. Eu começo pelos anfetamínicos. Os anfetamínicos, eu não sei se vocês já sabem, mas ela, inclusive, existe anfetamínicos permitidos, né, de uso permitido, não são só realmente drogas de abuso. Eu até coloco ali embaixo, né? A anfetamina, metanfetamina, o êxtase, que é um anfetamínico, né, o MDMA, são usados como drogas de abuso realmente porque dá o barato. Só que descobriu-se que esses anfetamínicos têm realmente atuação em diversos, para diversas causas, inclusive. Então, a gente tinha muito forte no Brasil a combinação ali, né, fenproporex e anfepramona, né, que eram dois anfetamínicos utilizados no emagrecimento, como anorexígenos. E aí isso já foi realmente proibido por causa realmente dessa, dessa interação com o sistema nervoso central. Outros muito famosos, né, o metilfenidato, que é a Ritalina, e o lisdexanfetamina, que é o Venvance, né, que é a Ferrari aí dos concurseiros atualmente. No lugar da Ritalina veio esse Venvance, a lisdexanfetamina, que é utilizado para o TDAH. Tá? Independente de ser utilizada como droga de abuso aí por alguns, mas
tem uma indicação terapêutica. E alguns que a gente tem ali de espirrar, né, que é a anafasolina e o fenilefrina, que são utilizados como descongestionantes nasais, né, que causa ali uma vasoconstrição no nariz, e essa vasoconstrição vai evitar realmente esse extravasamento e a congestão nasal, beleza? E aí, qual que é o mecanismo de ação desses anfetamínicos, né? Eles apresentam moléculas semelhantes, tanto da dopamina quanto da noradrenalina. Então, são duas moléculas ali relacionadas ao prazer e à ação. Então, a gente tem muito isso. Então, quando a gente fala de droga de abuso, ali, anfetamina, metanfetamina, ela vai estar muito mais ligada à dopamina. E quando a gente fala ali dos outros, né, do TDAH, Ritalina ou Venvance, a gente fala mais de noradrenalina, relacionado a essa maior atenção, né, para realmente tratamento do TDAH. Então, eles estimulam o sistema simpático, lembra que eu falei lá na imagem do sistema nervoso central, né? Sistema nervoso periférico, na verdade. Então, da funcionalidade ali, ele estimula o sistema nervoso simpático, interagindo ali com receptores adrenérgicos, causando, então, essa excitação, tá bom? E aí a gente não tem um mecanismo de ação bem definido, justamente por ter essa gama enorme aí de medicamentos, de substâncias, mas tem algumas teorias, tá bom? Então, o que a gente tem, né? A gente consegue enxergar aí que a anfetamina ela pode atuar tanto na liberação direta ali dos neurotransmissores, dopamina e noradrenalina. Então, se eu estou aumentando a liberação, eu aumento esses neurotransmissores na fenda sináptica. Elas podem atuar na inibição da recaptação, então eles não conseguem voltar, então eu também aumento esses neurotransmissores na fenda sináptica. Ou com a inibição da degradação. Se eu não degrado, eu também aumento esses neurotransmissores na fenda sináptica. Beleza? Então, esse é basicamente o princípio. Então, com os anfetaminas, você tem uma forte estimulação central ali, um aumento da atividade motora. O êxtase ainda tem uma aplicação que se estima, né, junto com a serotonina, por isso que tem essa relação de efeitos alucinógenos. E a intoxicação traz ali distúrbios neurológicos, cardiovasculares e respiratórios. Então, você pode ter realmente uma cardiopatia aguda ali com uma morte súbita, ou em relação a edema pulmonar agudo. Então, esses principais sintomas ali que a gente verifica nas drogas de abuso, beleza? Na perícia criminal, o que a gente tem de aplicação? Então, dentro da toxicologia, a gente tem o médico coletando ali órgãos para fazer exame, e como tem drogas de abuso, né, desses medicamentos, a gente tem ali, por exemplo, um êxtase chega para a gente tem um reagente específico, que chama reagente de Marquis, que a gente vai fazer um teste colorimétrico. Então, a gente pega o comprimido de êxtase, coloca lá no reagente de Marquis, e vai fazer o exame preliminar, ele vai ficar de uma cor específica, dependendo ali da substância que está presente. Isso não basta para bater o martelo, tá, pessoal? Normalmente, na perícia, a gente tem esse exame preliminar, que geralmente pode ser um teste ali colorimétrico, que é o que a gente usa, e um exame definitivo, que são aqueles métodos mais robustos da química analítica. Então, cromatografia, a espectrometria, essas coisas. Beleza? Então, para anfetamínico, é isso aí. Usou o reagente de Marquis, ele dá a cor para a gente identificar, e aí faz um laudo e pode manter ali a prisão do flagrante, por exemplo, de acordo com o nosso laudo, mas realmente precisa de um laudo definitivo para ter o julgamento. Essa é a parte da anfetamina, então, falando da cocaína e do crack, né? A cocaína, ela tem até o roteiro aí, quem quiser produzir cocaína, tá bom? Brincadeira, pessoal. Mas isso aqui é bem famoso, tá? Porque a gente realmente tem essa diferenciação ali da pasta base de coca, depois da base refinada ali, né? Que aí você vai realmente ter o cloridrato de cocaína, que é o mais caro, o pozinho branco, ou você vai ter o crack, que é aquela pedra amarelada ou esbranquiçada, ou você vai ter a merla ali, que é aquela substância resinosa ali, também pode ser fumada.
E o crack tendo essa base livre. E aí, só falando um pouquinho da cinética, né, dinâmica aqui da cocaína, a gente tem a cocaína, né, o cloridrato, sendo intranasal ou intravenoso, porque quando ela é ingerida, ela cai drasticamente ali a taxa de absorção, então faz realmente essa parte intranasal é a mais comum, né, porque realmente é mais difícil ficar se furando ali, e tem uma boa absorção, né, vamos dizer assim. E o crack não, o crack ele aguenta essa pirólise, né, essa presença ali de temperatura alta, isso evapora ali de alguma forma e é realmente ingerida ali por via pulmonar, né? A via fumada é a mais comum, tá bom? E aí você tem alguns, né, metabólitos que são famosos ali, que é a metilequidonina e a benzoilequidonina, que são os metabólitos procurados quando você faz exame toxicológico numa pessoa. Então, vamos lá, você passou no concurso da Polícia Federal, vamos fazer o exame das suas doenças e tudo mais, nós vamos fazer o exame toxicológico e aí procuram esses metabólitos, beleza? E no crack é a metilequigonidina. Então você tem uma diferença ali por essa substância ser fumada, beleza? E ainda tem um terceiro metabólito, né, um quarto, na verdade, que é a cocaetileno, que é bastante comum, inclusive, também, porque é, é quando você realmente tem essa associação da cocaína e do álcool, inclusive com uma maior duração do efeito da cocaína, tá? Essa associação. Então, é isso que a literatura traz para a gente. E aí vocês lembram ali da anfetamina, né? A anfetamina estimula a liberação, inibe a recaptação e inibe a degradação. Várias formas de atuar e aumentar esses neurônios na fenda sináptica. A cocaína não, ela é basicamente na inibição da recaptação. Então, o neurônio joga essa noradrenalina aqui para fora e na hora de voltar a cocaína não deixa, tá bom? Então, isso aqui fica estimulando o neurotransmissor por mais tempo, por mais tempo, por mais tempo, até realmente você ter uma eliminação dessa cocaína aqui do organismo. E a mesma coisa com a dopamina e com a serotonina, beleza? Então, esse é o mecanismo de ação aí. Aí dos efeitos, né, fisiológicos que a gente tem, a sensação de euforia e bem-estar, essa falsa percepção de poder, se achar o fodão, e aumento da autoconfiança, né, da autoestima. E aí os sinais clínicos, a hiperatividade motora, taquicardia, vasoconstrição, hipertensão, broncodilatação e hipertermia, e a famosa midríase, né, que é a pupila dilatada ali, que aí, mesmo com a luz, não tem essa reatividade justamente por causa dos efeitos de hiperatividade, tá? E a abstinência da cocaína, a gente tem o quadro de depressão, fadiga, irritabilidade, perda do desejo sexual, alteração do sono. Basicamente o que eu expliquei também, tá? Então, o crack como um derivado ali da cocaína, mas tem suas especificidades. E aí, como eu mostrei o reagente de Marquis lá para anfetamina, né, para o êxtase ali, a gente aqui tem o tiocianato de cobalto ou reagente de Scott, tá? Pode ter os dois, que são testes colorimétricos preliminares que a gente faz. Eu faço, por exemplo, isso aí lá no núcleo que eu fico mesmo no interior de Goiás, fazendo esses testes para manter a prisão do flagrante, né? A prisão em flagrante. Então, um traficante ali foi pego com vários tabletes de cocaína, a gente pinga ali esse tiocianato de cobalto, ele ficou azul, que indica a presença de cocaína, e aí a gente faz esse exame dentro das 24 horas para o delegado conseguir manter o flagrante, tá? Da prisão em flagrante. Então é assim que funciona. Depois vai uma amostra para Goiânia, para realmente fazer o teste definitivo, né? O exame definitivo, como eu falei, que vai dizer efetivamente, é cocaína ou não é cocaína, tá bom? Encerrada essa parte, então, de drogas, a gente tem tempo? Tá, eu vou me agilizar aqui, mas essa é mais rápida. Finalizadas essas drogas estimulantes, a gente tem as drogas perturbadoras, né, do sistema nervoso central, e é a mais usada ali no mundo inteiro, a maconha, e a outra conhecida também, o LSD, né, que são drogas que nem estimulam, nem deprimem, só realmente distorcem essa percepção da realidade. A maconha, então, é a droga mais utilizada no mundo disparado, droga ilícita, tá?
mais utilizada no mundo de forma disparada ali. Eu acho que só perde para o álcool, talvez para o cigarro, né, o tabaco, mas eu não tenho esse dado. Mas como droga ilícita é a mais utilizada, e aí o que se busca, né, da maconha, da planta da maconha, é o tetrahidrocannabinol, que é o THC, beleza? Então a gente tem realmente essa presença de canabinoides, a maconha, a planta, né, a cannabis sativa, ela tem ali mais de 100 canabinoides ativos, mas a gente tem ali três principais que vão ser utilizados ali agora, tanto para ficar doidão, né, o THC, para ficar chapado, que é o que se busca. Então você vê hoje maconha sendo comercializada já identificando o teor de THC, né? Antigamente você tinha teores ali de 2%, agora já tem de 20, 30%. Então realmente é uma diferenciação que a gente tem. O pessoal foi desenvolvendo ali, melhorando técnicas de cultivo que aumentam esse THC, dependendo da luz, do ambiente, da umidade, tudo ali. O pessoal desenvolve tudo, né? E aí você tem as porcentagens dentro de cada parte da planta, né? De THC também. Inflorescência com maior quantidade, depois a folha, raiz, caule, quase nada, semente também não. E aí essa é a parte, então, né, da maconha, que a gente fala sobre droga de abuso, THC. E aí tem uma segunda parte da maconha, que aí vocês veem agora muito na mídia, que é a maconha medicinal. Então, quando você fala de canabinoides, o THC está incluído, que é o que dá o efeito desejado ali como droga de abuso, e você tem o canabidiol, que é o efeito que vai fazer esse antagonismo em relação ao THC, que é, né, antagonista aos receptores CB1 e CB2, que é o que a gente busca hoje com os medicamentos, né? Então, o que a gente tem? O THC como agonista de receptores, então ele vai lá no receptor canabinoides, os receptores canabinoides do nosso organismo, e atua estimulando esses receptores. O canabidiol, ele atua bloqueando esse efeito do THC, né? Reduzindo esses receptores, né? Como antagonista, antagonizando ali aquela ação. Então, o que fizeram, pessoal? Pegaram a maconha, separaram só o canabidiol, colocaram numa cápsula e agora a gente tem essa parte medicinal e da maconha. Por isso que a Anvisa autoriza, não dá barato, entendeu? Não tem essa parte como droga de abuso, porque realmente é só o canabidiol. Então, se você vai no site da Anvisa e coloca lá medicamentos derivados da maconha, aí você vai ter uma lista. Qual é o princípio ativo desse medicamento? Canabidiol, apenas, tá? Então, esses são os efeitos antagonistas dos receptores CB1 e CB2 que a gente deseja ali como medicamento para terapias realmente alternativas. Então, você tem dores, paciente com câncer que tem muita dor e que os opioides não funcionam mais, como eu falei, né? Tem que tomar muito e aí você desenvolve tolerância ali e não funciona mais. Aí pode realmente utilizar esses medicamentos derivados da maconha. Insônia, fibromialgia, ansiedade e assim por diante, tá? Tudo relacionado ao canabidiol, nunca ao THC. O THC realmente é só os efeitos psicoativos ali, o barato, né? Ficar doidão, e por ser realmente agonista dos receptores CB1 e CB2, tá? A gente tem receptores CB1 e CB2 no nosso organismo porque a gente tem canabinoides endógenos, tá? Então a gente tem canabinoides relacionados ali ao relaxamento, ao apetite, por isso que dá, então, esse relaxamento quando você fuma, né? Você fuma maconha, relaxamento, aumento do apetite, essas coisas, né? A famosa larica ali, beleza? E aí a maconha, a gente, mesma coisa das anfetaminas, mesma coisa da cocaína, a gente recebe maconha, faz o exame preliminar, né? São essas três substâncias aqui, a gente coloca ali um pouquinho da maconha, pinga o álcool, e esse extrato ali do THC vai ser solubilizado ali no álcool, coloca o hidróxido de sódio como catalisador e coloca um reagente chamado Fast Blue Salt B, que é
Sal azul sólido B, né? A gente não... Esse é o nome que dá. E aí ele fica realmente, eu boto aqui, porque quando eu faço essa aula presencial eu mostro lá na hora, mas ele fica vermelho, parecido com esse aqui, né? Com um vermelho mais terroso. E aí depois vai para o exame definitivo em cromatografia em camada delgada. Tá bom? Por fim, o LSD, né? É a dietilamida do ácido lisérgico. É uma droga ali extremamente potente, né? Muito relacionada a essa fuga da realidade, né? Esse defeito de distorção, percepção, alteração nas cores, formas, pessoas que enxergaram música se formando na frente, realmente é uma droga alucinógena e bem conhecida, né? Psicodislética, como a gente chama, que distorce a percepção da realidade. A atuação dela é mais nos receptores de serotonina, tá bom? E aí, o que a gente tem da intoxicação com LSD? Mesmo que você utilize uma quantidade muito grande do LSD, ela não causa nenhum efeito depressor. Ah, vai me matar porque me deu uma parada cardíaca. Vai me matar porque aumentou demais e deu parada cardíaca, deu um AVC ou deu uma depressão respiratória, nada disso. Normalmente as mortes pelo LSD está relacionada a essa falta de percepção da realidade. Às vezes a pessoa acredita ali que pode parar um caminhão só com a força do pensamento ficando na frente dele e morre atropelado. Acredita que pode voar e pula de um prédio. Então é sempre relacionado a um comportamento de risco, né, que a gente chama. Então, semelhante ali aos demais, a gente tem o teste do pH do LSD também preliminar, depois manda para o laboratório de droga para fazer esse teste definitivo, e aí sim a gente tem a confirmação ali a droga realmente para tipificar o crime de tráfico, usuário, enfim, e assim por diante, beleza? Pessoal, esse era o conteúdo, tá, que eu queria passar. Então, eu não consegui trazer as novas substâncias psicoativas, né? Me deram um tempo de 1 hora, acho que eu cumpri. Eu até andei um pouquinho mais rápido, porque achei que ia passar, mas deu bom. Eu estou à disposição, né, para perguntas agora. Eu tenho um Instagram lá, o Perito Bruno P, que eu posto coisas sobre perícia, então quem se interessa ali por perícia pode seguir lá, que vez ou outra tem um conteúdo bem interessante. Às vezes eu posto de drogas, posto de substâncias, né, substâncias psicoativas, dos testes preliminares que a gente faz, toxicologia, e às vezes de outro assunto mesmo, da perícia em si, ali, local de crime, exame balístico, exame papiloscópico, enfim, várias coisas. Então, realmente é bem versátil lá, então quem quiser, fica à vontade, está aberto também a seguir. E agora eu estou aberto à pergunta aí, parar de... Eu estou compartilhando ainda, David? Não. Beleza, então. Estamos abertos às perguntas. Eu vejo no site mesmo? Alguém vai fazer? Eu vou... A Ingrid, tá, acho que é Jones, tá falando e acho que a Ingrid também quer falar. Beleza. Podem ficar à vontade aí, pessoal. Pode falar, Ingrid. Bruno, muito boa noite. É um prazer que você esteja aqui. Eu já te conheço pelo Instagram, eu te acompanho. Eu tenho 2 perguntas. Um perito criminal, a primeira, um perito criminal é chamado em ambiente somente se tiver óbito, por exemplo, em caso de alimentação no trabalho, onde teve uma contaminação ou individual ou coletiva. Que momento que vocês são chamados? A gente é chamado a partir do momento que tem um crime em investigação. Então, nesse ambiente de trabalho, teve algum dano à pessoa? Teve uma diarreia? Teve uma diarreia? Não. Mas aí, se acha, não, teve uma pessoa que realmente morreu. Não, mas aí não é normal você comer uma coisa e morrer. Vamos investigar a morte. Não, ficou em coma.
ficou grave no hospital, não precisa ter óbito, tá? Mas, assim, sugere um crime, alguém tentou te envenenar? Porque aí tem que ter esse dolo, né? Muitas vezes, alguns crimes existem de uma forma culposa, mas, vamos lá, alguém tentou te envenenar? E aí, essa parte vai ficar exclusivamente com a autoridade policial, né? Que é o delegado de polícia. Então, se inicia ali com uma denúncia, ou com a notícia crime, enfim, e você tem um início de uma investigação. Com o início de uma investigação, o delegado ele pode solicitar o exame pericial a qualquer momento. Então, a gente tem lá no Código de Processo Penal que, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, né, o exame pericial. Então, tem que ter uma infração, tem que ter vestígio, tá? Então, o que tem muito, tem até muita notícia, coxinha envenenada, a pessoa morreu depois de comer uma coxinha. Difícil ali. Comprou aonde? Aí tem que ter toda uma investigação, aí vai investigar o local, não acha. Faz o exame toxicológico na vítima que foi a óbito. Então, tem que ter essa investigação. Então, é aí que o perito criminal entra, nessa parte que o delegado fala, opa, aqui eu preciso realmente de um exame pericial, porque dentro do conjunto probatório, né, de testemunha, vídeo, tem a parte da prova pericial. E aí é solicitado realmente pelo delegado, mas não só com óbito, tá bom, Ingrid? Tá joia. A segunda pergunta é um pouco pessoal. Dia 26 agora, foi até lamentável porque era aniversário da minha filha, e assim que os convidados chegaram, na hora do início da festa, eu recebi uma notícia que um grande amigo meu tinha cometido suicídio. Foi até um momento muito triste. Em caso de suicídio, ele já tinha deixado algumas cartas, já tinha comprado corda em outro momento. Assim, tá muito difícil de engolir essa realidade pelo tipo de pessoa que era. Enfim, ele comprou a corda, fez, deixou as janelas e portas abertas. Quem passou na rua viu que tinha uma pessoa pendurada ali. Foi assim que encontraram ele. Enfim, vocês vão, os peritos, né, do local, foi lá no Ceará, em Crato. Os peritos vão fazer de uma forma geral, assim, foi um suicídio, né, enfim, enforcamento, mas vai ter que ter alguma coisa toxicológica só para provocar, ou tá tudo certo, assim, é suicídio, ele já tinha tentado outras vezes, e não vai fazer Não, essa questão de toxicologia. sempre tem uma coleta, assim. Aí que tá, vamos lá. Todo suicídio, a perícia também é acionada justamente para esse ponto, né? É uma infração ali mesmo, que seja autoextermínio, tem vestígio, né? A vítima, a corda, o banco, a carta, então a perícia é acionada justamente para ver se não suicidaram ele, né? Se não se trata de um caso de homicídio, se passando ali, fingindo ser um suicídio. Então, o suicídio. Dentro da investigação criminal, você avalia ali que tem histórico, então escreveu a carta e a carta realmente é dele, confirmou a partir do grafotécnico ali pela letra. Comprou a corda, mandou mensagem, estava falando que estava triste, que ia se matar e tudo mais, tem uma casuística ali e tem um histórico. O médico legista identifica que a morte foi realmente pela constrição cervical, né? Asfixia por constrição cervical. Nesse caso, a coleta é padrão, pelo menos em Goiás, eu acho que é um POP da Senasp mesmo. Você coleta o sangue, faz alcoolemia, mas assim, não faria muita diferença se ele tivesse ingerido um veneno e depois se suicidado. Aí, se você verifica, não, ele morreu antes de ser enforcado. Aí se justifica uma investigação, porque aí sim caberia um homicídio. Então ele ingeriu o veneno, subiu na corda, vamos supor que esse veneno era realmente uma coisa ali absurda de rápida. Subiu na corda, antes de começar realmente a asfixiar, morreu pelo veneno. Aí você vê isso no exame, na autópsia, aí vai ter uma outra investigação. Ele que tomou o veneno, alguém deu para ele, entendeu? Aí é outra investigação. Então, tem essas vertentes do que realmente a gente encontra no local e tem de investigação da polícia mesmo, entendeu? Então, não dá para afirmar como se... Sim. Tudo vai depender do desenrolar do exame pericial mais investigação.
Tá, joia. Bruno, muitíssimo obrigada, viu? Pelos seus esclarecimentos e toda a intenção de nos ensinar. Obrigada, obrigada, Sol. Imagina. É Jones e depois Suelis. Acho que estão com a mão levantada. Olá, boa noite, doutor Bruno. Tudo bom? Boa noite, beleza. Rapaz, é só uma situação que ocorreu aqui na minha cidade, onde uma pessoa morreu, né? Morreu, é o modo correto de se dizer que ela morreu, sentiu forte dores no peito, numa embarcação, e sentiu uma dor no peito, vou dormir. Cara, eu não sou perito ainda não, mas eu estou estudando bastante para isso. E nada me tira da cabeça que o dele foi um envenenamento. Não entendi, assim, dizem, segundo algumas pessoas que estavam perto, dizem que ele comeu um negócio lá e sentiu mal e foi dormir. Entendeu? Aí eu fiquei assim nessa curiosidade. Como assim? Comeu, foi dormir? Foi, no mínimo, um envenenamento. O que o senhor pode me dizer sobre essa situação? Então, Jones, exame cadavérico ali, né, a autópsia realizada pelo médico, basicamente vai até conduzir a investigação. Então, abrir o corpo. Tem zona ali de infarto do miocárdio. Pô, então justifica a morte? Então é infarto. Mas normalmente isso Porque vai para muitas realmente... pessoas, para muitas pessoas ele morreu de. Desculpa te atrapalhar, porque para muitas pessoas ali que estava presente no momento que ele passou mal, deu um AVC, ou um infarto, desculpa. Um infarto. Isso. Mas, cara, eu acho que uma pessoa que dá infarto ele não chega a fazer uma deglutição, né? Salivar. Não sei se é esse o nome correto que se diga. Isso a gente pega muito caso ali. Mas meu, né, como a gente falou, essa pessoa nunca ia se suicidar, foi um crime. Cara, não, mas fechou tudo. Tudo bate, né? O local, o histórico, a investigação e o exame de autópsia. Nesse caso, provavelmente, né, tem que ver o laudo, aí realmente é abrir o corpo, aí abriu a cabeça, tem alguma área ali de AVC, abriu o coração, tem alguma área de infarto, não tem nada, coleta órgão e manda para a toxicologia. E aí, isso realmente sai ali, né, eles pesquisam, e aí se sair alguma substância, aí realmente abre um processo de investigação para saber, Para não, mim não tem nada que no dia que foi um homicídio aquilo ali. Eu tô com ele na cabeça até agora aqui, então vai ser difícil eu engolir que foi suicídio. Ou às vezes uma morte natural, cara, é mais comum do que a gente acha, viu? Eu não sei, eu tenho quase minha certeza que seja envenenamento, mas eu vou procurar mais a fundo sobre isso aí. Tem que saber do laudo. Mas obrigado, viu, pela atenção. Valeu. E parabéns pela aula. Obrigado. Sueli, pode falar. Olá, boa noite, Sol. Boa noite, Perito Bruno. Boa noite. Sou aí da terrinha também, né? Mas moro aqui no Piauí. E ultimamente, tem estado no cenário com relação a essa questão do envenenamento, começando pelos cajus, enfim, né? Acho que todas as mídias hoje repercutem isso no Brasil inteiro hoje, esse caso do Piauí. Eu tenho duas perguntas. Uma não tem nada a ver com esse aí. Outra é o seguinte. Hoje a mídia piauiense noticiou o seguinte, que estão cogitando exumar mais dois parentes relacionados a essa mesma família, que morreram há muito tempo, né? Mas esse cidadão já estava na vida da esposa lá. Até quanto tempo um veneno para fazer exumação? Até quanto tempo, mais ou menos, dependendo da substância que foi ingerida, até quanto tempo dá para se perceber ainda nos restos mortais ali após a exumação, assim, 5, 10 anos, 15 anos, ainda consegue perceber as acho que encontrar? Não, não, porque realmente você precisa ter restos mortais ali, além dos ossos, né? A não ser que seja metal pesado ali, igual teve o caso de envenenamento por arsênio. E aí isso pode ficar no osso.
Mas normalmente, vou dar um veneno ali de outra forma, algum medicamento que não vai para os ossos ali, porque realmente só fica a parte de cabelo e osso. Você pode tentar o cabelo, né, alguma substância mais queratinosa ali, unha, essas coisas, mas é mais difícil. Então, dificilmente uma exumação ali de 10, 15 anos vai conseguir achar a substância usada para envenenamento, alguma coisa nesse sentido. Tá? Entendi. Outra pergunta rápida, essa aqui agora. Sobre a questão do álcool, que você falou, primeiro, substância psicoativa, a questão do tipo, tem algum tipo sanguíneo que é mais vulnerável ao álcool? Porque eu já li algo sobre isso, mas não entendi. Caramba, eu já ouvi falar disso também, mas eu nunca pesquisei a fundo, vou te falar que eu não sei, viu? Uhum. Já ouvi falar disso, eu não sei Parece se é que tipo verdade. O é mais É, vulnerável a álcool, né? Mais é, suscetíveis à doença com o consumo do álcool, né? Parece que eu vi mais ou menos isso. Porque eu sou tipo O, por isso que eu tô preocupada. pergunta, principalmente essa parte que eu Né, falo de Sol? álcool, é uma boa pergunta. Só acho graça. Pois era só isso, professor. Parabéns pela Beleza. palestra. Eu o sigo no Instagram e dizer que muito obrigada, viu? Pelas respostas. Fiquei muito feliz. Obrigada, viu? Valeu. Eu vou ler umas perguntinhas que tem aqui no chat, aí eu já volto. Tem a Poliana, a Estela e mais alguém aqui que eu não consigo ler o nome. Só vou ler umas duas perguntinhas que tem no chat aqui que as meninas estão cobrando. Beleza. A Nicole, cadê? A Nicole perguntou: o uso da maconha a longo prazo pode realmente fazer com que o organismo peça outras drogas mais fortes? Ou vai de pessoa para pessoa esse uso? Pois muitas pessoas dizem que maconha é a porta de entrada para outras drogas. Então, não, a maconha em si não faz, vai, agora eu preciso, o organismo precisa. Essa porta de entrada para outras drogas é pelo ambiente que você se envolve ali, às vezes, de uso de drogas e ter outras drogas à disposição, tá? Mas não é do organismo. Tanto que tem, só fumo maconha, já usei alguma outra coisa, mas não gostei. Então, não é essa relação com a maconha, beleza? Obrigada. A Amanda pergunta: se houve morte por intoxicação de substâncias como drogas, qual é o método mais imediato para a investigação? Então, algumas substâncias, elas indicam, deixa o sangue mais de uma coloração mais clara, mais rosado, deixa um cheiro diferente, mas isso é achismo, né? A gente vê o médico, a gente não, o médico legista, ele na autópsia, ele pode identificar isso. Mas imediato, se for uma morte por intoxicação mesmo por uma droga, né, ou um veneno, alguma coisa, não tem, de imediato não. É autópsia, aí então, não tem suspeita de nenhuma ação violenta ali, não tem nenhuma lesão na pessoa, não tem nenhuma lesão interna que justifique ali uma asfixia, um AVC, um infarto, alguma coisa nesse sentido. Então, mas o histórico condiz com envenenamento, abuso de drogas, alguma coisa nesse sentido. E aí, realmente, é coletar o órgão que mais se relaciona com aquela droga e enviar para o laboratório de toxicologia. Imediatamente, assim, pingar o reagente, não tem. E a Valdilene pergunta se a overdose é uma mistura de drogas. Não necessariamente. Overdose é justamente esse excesso de dose, né? Então, pode ser com uma droga só. Então, overdose, sei, a pessoa às vezes utilizava ali um, um opioide, que ela era viciada, tomou demais, deu uma depressão respiratória e a morte por overdose, né, que a gente chama. Não precisa ser Obrigada. isso. Poliana, pode perguntar. Boa noite, Sol. Boa noite, gente. Boa noite, Bruno. Muito obrigada por essa palestra maravilhosa. Eu já acompanho ele no Instagram. Sempre estou vendo algumas dicas. Eu queria falar, ontem mesmo eu vi um assunto referente, eu acho que é HC, HBC, alguma coisa assim, que é uma documentação que eu vi uma moça, uma influencer, né, induzindo outras pessoas que já usam
a maconha a tirar esse documento, e aí ela mostrava no vídeo ela indo viajar, uma viagem internacional, onde ela levava o documento e levava a quantidade de maconha, só que não era para uso de medicamento, era uso normal, assim, como se fosse um cigarro. Aí ela estava falando sobre como conseguir e falando que estava gratuito. Se a pessoa quisesse fazer de forma gratuita, conseguia também. HC, o que eu conheço de HC é habeas corpus, né? Consegue na É a justiça. HC, acabei de ser alguma coisa assim. Não me lembro a sigla correta. Caramba, Poliana, eu nunca ouvi falar isso, até porque, assim, Lá fora você... é mais fácil de comprar do que aqui dentro, né? Mas aí, assim, ela estava saindo do Brasil ou saindo de outro estado com a droga? Saindo do país mesmo. Aí ela estava mostrando como é que as pessoas conseguiam. É porque quando achar o vídeo, eu mando para a Sol. Ela estava mostrando como as pessoas conseguiam sair do Brasil para outros países, portando a maconha e sendo de forma legalizada. Caramba, não tem como. Eu também fiquei assim, como Não tem assim? como. Maconha com THC, ele não tem uso permitido. Não tem. Então, você não pode pedir na justiça, olha, me dá uma liberação ali para eu matar alguém e não ser preso. Basicamente a mesma coisa. Então, tem que entender se realmente não é o canabinol, canabidiol, né, do medicamento, se essa influência só quer ganhar seguidores mesmo, então tá inventando algumas coisas aí que não sejam verdades. Mas eu fiquei interessado no vídeo, se puder me mandar, tá bom? Assim que eu lembrar, eu vou procurar mandar para você. Beleza. Obrigada. Por nada. Estela, depois tem alguém com a letra A que não estou conseguindo ver o nome, depois o Charles. E aí depois a gente libera o Bruno, né, gente? Boa noite, Perita Sol. Boa noite, Perito Bruno. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer, né, por mais uma oportunidade. A Perícia em Foco, mais uma vez, entregando tudo, né, graças a Sol. É um tema muito importante, gostei muito. Bruno, eu ainda não te sigo, mas vou te seguir. Eu tenho uma pergunta e um relato a fazer. Eu fiz um estágio, né, auxiliei numa necrópsia, até o nosso amigo comentou, de uma pessoa que comeu, deitou e passou mal e morreu, e ele acha que é um homicídio, né? Eu peguei um óbito no qual a pessoa era mais velha, né? A mulher dele era mais nova, os filhos, né, que acabaram indo lá no IML, fizeram aquela algazarra toda. A suspeita era de que a atual esposa teria envenenado ele. A princípio, o médico não queria abrir aquele corpo, queria mandar para outra cidade, né? Porque o nosso era só SVO. Mas aí conversaram ali com todo mundo e a família acabou convencendo o médico a necropsiar esse corpo, e eu tive a oportunidade de poder presenciar e auxiliar essa necrópsia, né? E eles alegaram tanto que foi envenenamento, que foi a esposa que tinha envenenado por ser mais nova, com interesse na pessoa. E quando a gente abriu esse corpo, a gente viu realmente que ele infartou. Realmente ele comeu, ele tomou as medicações que ele toma porque ele era cardíaco, entendeu? Deitou e ali ele infartou e morreu. Só que aí a família desesperada, achando que foi a esposa que deu, porque tinha muita coisa no estômago dele. Fora o alimento, muitos comprimidos ali ainda recentes, entendeu? A família alegando que tinha uma quantidade maior, enfim, mas foi constatado que realmente ele infartou. Mas eu vim embora com essa dúvida, será realmente que deram dosagem a mais para ele ou não? Né? Não foi para o ML que realmente trata disso, foi feita essa necrópsia no SVO, foi detectado que não foi envenenamento, né? Liberar o corpo para poder ver lá depois, entendeu? Mas eu vim embora com essa dúvida. E aí o nosso amigo relatou isso, eu falei, eu vou comentar esse caso, né? Então não sei o que deu, porque não levaram adiante, não chamaram a polícia, mas eu vim embora com essa dúvida na minha cabeça. E vai ficar, né? Porque ninguém vai poder me esclarecer mais. Mas o que eu vi no estômago dele foi, assim, muita coisa mesmo. E pelo fato da família falar que ele já tomava medicações, eles acharam que ela tinha dado para mais, entendeu? Foi um excesso realmente de medicamentos? Você acha que tinha muito? Achamos que sim. Mas como a família estava muito em cima, eles invadiram a sala do IML, a família inteira, eram 3 filhos, a ex-mulher também foi. Foi uma algazarra, eu nunca vi isso, uma antiética assim, surreal,
das pessoas entrarem lá dentro, ver o corpo aberto, querer questionar. Só aqui no Guarujá, na Baixada, que isso acontece. Né? Por CSVO, acharam que era a casa da sogra. E aí, não sei nem o que aconteceu, mas tinha muito excesso de comprimido mesmo. Entendeu? E ficou no ar. A gente não pode questionar, porque eu sou apenas uma estagiária, uma auxiliar. Eu tive que ir ver, fazer meu relatório e pronto, e vir embora, entendeu? Mas ficou no ar essa dúvida, entendeu? E outra pergunta, não sei se é mito ou verdade. Eu ouvi falar, foi até meu professor que falou. É verdade que não é todo mundo que vicia na cocaína? Se você usar uma vez, você pode. Tem as pessoas. É como se tivesse as pessoas propícias a ficar viciantes. Isso é verdade ou é mito? Isso é verdade. É Assim, verdade. a cocaína, especificamente, ela é uma das drogas mais difíceis de se viciar, tanto que a gente tem um grau ali de causar dependência. Tem até nos livros de medicina legal ali do França, a cocaína está no nível de dependência moderado. Né? Então, dependendo da quantidade de receptores, da quantidade de dopamina ali naquele núcleo accumbens, ali naquela região do cérebro responsável pelo prazer e pela dependência mesmo, pessoas, sim, têm diferença de susceptibilidade, né, de vício. Mas eu acho que não é uma coisa tão absurda, né, eu usei uma vez, agora estou viciado, usei um ano e não estou. Né? Principalmente a cocaína que tem essa diferenciação aí de graduação maior, tá? Tá bom, muito obrigado. Né, igual o crack, aí você tem uma sensibilidade menor ainda, né? Sim. Então não é mito. Muito obrigado. Eu vou te seguir lá no Instagram para poder acompanhar. Eu amei a palestra, tá bom? Só obrigada, viu? Imagina. Eu não estou vendo seu nome, mas essa pessoa com a letra A pode fazer a pergunta. Oi, boa noite. É a Alice. Primeiro, a palestra está muito boa. Minha primeira palestra de criminologia. Eu entrei no curso recentemente e eu já amei. Com certeza vou te seguir depois, Bruno. E eu gostaria de saber, dentro de um caso de homicídio, até onde é o limite do perito? Até onde ele pode atuar dentro do caso? Porque o caso, geralmente, acredito que seja algo coletivo, não é só do perito, mas do policial e de toda a equipe. Então, até que limite o perito pode atuar? Aleph, o limite do perito é a prova material, né? Então, são os vestígios materiais que a gente chama. Então, por exemplo, eu não posso perguntar uma opinião de uma pessoa, uma testemunha, querer saber onde ele estava, para colocar isso no meu laudo. Então, dentro do conjunto probatório, foi o que eu falei, a gente tem a prova testemunhal, que é de responsabilidade ali da investigação mesmo, da Polícia Civil. A gente tem outros tipos de provas, né, que às vezes, um vídeo, uma filmagem, isso fica com a prova, isso fica a cargo da Polícia Civil. Mas a gente tem a prova material, que aí, por exemplo, se você tem um homicídio por arma branca, uma faca, e você tem uma arma no crime, você tem de novo, você tem um homicídio por arma branca, né, uma faca, você tem uma faca ali no local do crime, uma, duas sujas de sangue, essa prova material, que eu posso realmente produzir uma prova material, eu posso recolher o que eu quiser, usar o que eu quiser ali dentro daquela cena, como vestígio, né, para uma investigação, e isso realmente vai virar ou não uma evidência. Então, eu coletei 2 facas que estavam sujas de sangue. Uma tem uma impressão digital e eu coleto. E essa impressão digital me relaciona com uma segunda pessoa, que pode ser o autor. Então, essa linha, né, que eu posso construir a partir de provas materiais, que eu falo são provas objetivas, né? Tá lá, é dessa pessoa, não é? O sangue, o material genético é dela ou não é? E assim vai. Então, tudo dentro dessa prova material, o perito pode realmente se apossar, né, vamos dizer assim, coletar, pegar para si, analisar e descrever isso. Então, dentro do Código de Processo Penal, tem as etapas ali do que a gente deve fazer, né, em relação a esses vestígios, né,
seguir na cadeia de custódia. Então, eu fotografo, eu posso recolher, eu posso analisar, eu mando para um laboratório, isso tudo à minha vontade, né, na minha análise. O delegado ele não interfere nisso. A prova testemunhal, as outras partes da investigação, aí sim é tudo com a Polícia Civil, que vai usar da nossa prova pericial como um auxílio mesmo, tá bom? Mas quem tem o monopólio da investigação é a Polícia Civil. Autoridade policial, o delegado. Beleza, Da obrigado. investigação, sim. A prova pericial ela está dentro do inquérito policial. Então, o inquérito policial é coordenado pela autoridade policial, tanto que eles que fazem a requisição para a gente, e a gente é um ponto aqui dentro desse mundo do inquérito, tá bom? Certo. Muito obrigado. Para encerrar, então, o Charles está aí? Charles. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu participo na palestra no Paraná. Entendeu? Eu moro na Maringá, Paraná. Eu pergunto de mim, precisa saber quantas drogas que existem e também que drogas que mais perigosas que outras. Olha, a gente tem o famoso as drogas convencionais, né? Qual que é o ponto? Que eu até falei que isso aí daria uma outra palestra. A gente tem essas drogas principais ali, então, drogas lícitas, né? Os opioides, aí a heroína que não é lícita. Essas conhecidas, maconha, cocaína, crack, merla, skunk, tudo das suas derivações, anfetamina, metanfetamina, existem realmente várias. O grande problema hoje de responder quantas drogas existem são as denominadas novas substâncias psicoativas, que são basicamente moléculas criadas no quintal de casa ali mesmo, em laboratórios clandestinos, que tem uma parte semelhante ao THC, por exemplo. Então, imagina o seguinte, o THC tem uma estrutura molecular, essa parte aqui, ela se liga com o meu receptor e causa o efeito. Só que quando eu vou estudar essa molécula, eu vejo ela inteira, e aí sai lá no resultado do exame toxicológico que essa molécula estava presente no meu organismo. O que essas pessoas fazem? Elas desenvolvem outras moléculas com essa mesma parte aqui que vai interagir com o meu organismo, e essa parte aqui elas mudam. Cria infinitas formas. Quando eu faço o exame toxicológico, essa aqui dá negativo para o THC. Então, hoje a gente tem mais de 2.000 substâncias psicoativas aí, e assim, estimadas, então não dá realmente para saber, porque isso aí é infinitas formas de criar moléculas. Aí tem aquelas drogas K, né, K4, K9, que estava deixando o pessoal igual um zumbi lá em São Paulo, por exemplo, que imita, né, são os canabinoides sintéticos, que imita o canabinoide da maconha, e aí tem esse efeito, às vezes, mais potente, deixa a pessoa realmente num estado de zumbi ali, e aí você não tem como prever o que tem naquilo ali. Entendi. Beleza? Tudo é perigoso, mesmo. Tudo tem mesmo capacidade para dar problema com qualquer gente. Não, tem droga, assim, é complicado falar isso, porque a gente nunca sabe o que tem, mas se você pega a substância propriamente dita, você tem drogas menos perigosas, né? O crack, pela questão do vício, é mais perigoso do que a maconha, por exemplo. Entendi. Então, mas tudo vai depender realmente da frequência, forma e o que está se usando. Tá bom. Obrigado. Beleza? Por nada. Bruno, vou fazer uma última pergunta aqui. Falei para eles que tem a resposta lá no meu Insta, mas vou perguntar, eu sou boazinha. Eles estão perguntando aqui deixa eu ver como é que está escrito. Se mais alguém pode forjar um crime usando uma arma com a impressão para incriminar alguém, uma troca de impressão digital. Olha, se você... Não sei se é legal falar isso, mas dá. É uma coisa assim meio fantasiosa, porque é aquela história. Todo contato deixa uma marca, você tem outras formas de prova. A gente sempre imagina ali a pessoa limpando a arma,
colocando na mão da vítima e simulando um suicídio. Mas não é assim que funciona, né? Você tem a questão da pólvora. Essa pessoa realizou realmente um disparo? Então, a gente coleta, né, a questão da pólvora na mão. Isso vai dar tudo incompatível que vai levar a investigação para outros rumos. Não, isso aqui não foi realmente um suicídio. Vamos, né, conseguir ali. Agora, aquela história de, vou pegar a digital aqui e colocar na arma ali, não é bem assim que funciona, tá? Você pode ter alterações do local de crime que dificultem realmente essa análise pericial, né, o que a gente chama até de vestígio forjado ali, mas não é assim, tipo, vou incriminar alguém. Você pode Eles até incriminar. citaram ali a questão de gêmeos, né? Mas gêmeos, apesar do mesmo DNA, eles não têm a mesma digital, né? Exato, não tem digital não. Tá? Então, é isso. Digital, às vezes até pela análise, assim, só sou muito idêntico mesmo, mas tem que ter até o padrão do corpo, quando você vê uma filmagem, tem uma investigação em cima de uma filmagem. São vários e vários fatores. Então, não cometa um crime, tá? Achando que vai. Tá. Mas é isso, Bruno. Muito obrigada mesmo. Obrigada por comprar nossa ideia, né? Não sei se o David te explicou, mas eu e o David, a gente fez a pós-graduação de Ciências Forenses junto. E a gente buscava conteúdo e não encontrava, né? E aí a gente fez um acordo, a gente brincando, falou, quando a gente se formar, a gente vai montar aí um grupo para poder conseguir essas palestras gratuitas aí para a galera, porque faz muita falta, né? E aí a gente começou e o negócio deu certo e a gente não quer parar, né? E a gente conta com pessoas como você para engrandecer aí e trazer a expertise para poder nos formar, né? Porque eu falo sempre para o pessoal que não é só para eles a palestra, a gente sempre está aqui aprendendo. Então, gratidão mesmo. É o que a gente pode. Oi, pode falar. Faz essa pergunta para mim, para o Bruno, por favor, que eu mandei no chat aí. Eu achei que não ia dar tempo. Pode perguntar, você já está falando. Quem que está falando? O arroba, o Instagram é Por Bruno, favor. Perito Bruno P. Eu não vi é Jones. A gente manda lá no grupo. A gente mandou no grupo e também tá lá no nosso Instagram, a gente marcou ele em várias fotinhos lá. É Perito Bruno P. Tudo junto. O meu patrão tem muita mania de tomar muitos remédios em um curto tempo de espera, com a probabilidade de se intoxicar dessa forma. Não, o negócio de medicamento é outra área, tá? Claro que tem, dependendo da classe do medicamento, mas... Nimesulida, por exemplo. Não. Anti-inflamatório, sei. Normalmente atacar o estômago. Não, o problema é que ele toma isso aí para qualquer coisa, cara. Você tem uma gripinha e enche a cara de nimesulida. Der uma dor de cabeça e toma 2, 3. Num curto espaço de tempo, entendeu? Eu falei assim, qual a probabilidade do cara se intoxicar com tanto medicamento? Vai dar uma paradinha no rim dele ali, mas aí já ele aprende. Gente boa. Mas obrigado, Bruno. Mais uma vez, Sol, obrigado pela paciência, viu? Gente, a gente é grato, viu, por vocês, pelo Bruno, o David, que comprou a briga comigo, o Dani, que é nossa parceirona, e gratidão por vocês estarem aqui numa quarta-feira à noite, né? Só quem quer estudar mesmo, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, e só quem quer ensinar também. Então, Bruno, muito obrigada. Obrigado você, Sol, o David também, ele mandou sim a proposta, acho muito bacana, vocês estão de parabéns. Eu fico à disposição, algum outro tema que vocês queiram. E obrigado novamente pelo convite. Parabéns a todos aí que estão dispostos a aprender. E sigam no caminho, que é assim que a gente evolui, tá bom? É isso aí. Obrigado mais uma vez. Só para lembrar... Oi, Dani, pode falar. Eu ou o David depois vai enviar o certificado de palestrante pro Bruno. Pro Bruno, isso. Beleza. Obrigado. Eu agradeço. É isso aí. Obrigado, gente. Boa noite. Gente, grande beijo. Fiquem bem. Boa noite. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Deus abençoe. Também. Tchau, tchau. Também.